amigos da FEIS. O nosso amado Francisco de Assis nos dizia que cantar é orar 2 vezes. Então vamos entrar em sintonia com essas canções que eu trouxe para vocês nesse dia. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara. A vida não para, não. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor
agora para merecer que vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra, deixa nascer o amor, deixa viver o amor e a paz na terra. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. 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 Vamos agora à palestra. Olá, amigos, mais uma vez estamos juntos para mais uma palestra aqui da FEIS. Obrigado mais uma vez à FEIS pela oportunidade, pelo carinho e pela confiança em mais uma palestra. E, como sempre, a gente fazendo aí um estudo, né? Eu gosto de transformar essas palestras em um breve estudo da doutrina espírita. Então, para a gente começar a aclimatar nosso coração, né? Vamos fazer uma breve prece, apenas para a gente fazer essa conexão com o nosso Pai Maior, que Ele ilumine essa oportunidade que nós temos de conversa, de esclarecimento, que os nossos corações sejam acalmados, tranquilizados, né, com a sabedoria divina, e que a gente possa, enfim, aproveitar da melhor forma esse momento, né, que estamos juntos, que vocês, estando comigo, né, aproveitando esse momento, não somente vocês, eu também, naturalmente, que por ter estudado, ter lido o tema, que ele possa preencher a gente com conhecimento, com despertamento, que
que a gente possa observar os elementos que o Pai Maior coloca em nossa vida para nos ajudar ao nosso crescimento espiritual. Que Sheila, nossa querida irmã, possa estar conosco e que toda a irradiação, todos os bons fluidos que estamos emanando agora de muito amor, de muito carinho, sejam colocados à disposição da espiritualidade para atender todos aqueles que possam estar sendo mais necessitados nesse momento. Com a bênção do nosso Pai Maior, do nosso querido Mestre Jesus, que assim seja. Meus amigos, vamos lá, mais uma caminhada. Eu gostaria de lembrar, né, que a gente vai estudar mais um livro do Chico. E o Chico tem uma caminhada muito, muito bonita. Né? Quando a gente vai ler um pouco sobre a história de vida dele, é uma coisa incrível, né, o que ele pôde proporcionar a nós. E eu gostaria de, como sempre, eu pego um texto de apoio, né, para dar início, para acalentar então o nosso coração agora junto da doutrina espírita. E eu vou tomar aqui um livro que é o primeiro do Chico, né, Parnaso e Além Túmulo. Esse livro aqui é um livro que eu particularmente gosto muito. É um livro que tem poesias, né? Chico trouxe aqui, é um livro muito mais fino do que esse aqui é a edição do centenário dele, né? E quando o Chico fez, né, ele tinha apenas 60 poesias, né? Aqui ele tem uma centena agora. E é um livro de estudo, porque vai explicar todos eles, né, as poesias. E aqui é um livro que inclusive gerou muita polêmica, né? Logo no início, quando o Chico começou a despontar como médium, né? Naturalmente que esse foi o primeiro livro, então ele apareceu exatamente aqui, né? Aqui tem nomes de pessoas conhecidas, né? Eu diria, por exemplo, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Alta de Souza, né? Tem algumas pessoas aqui que, através do Chico, né? Castro Alves, né? Tem 2 poemas aqui. Tem, enfim, alguns nomes conhecidos, outros não, né? Tem poemas anônimos. E naturalmente que isso, Chico, acho que ele não tinha dimensão, né? Quando Emmanuel chegou até ele, né, no início da sua caminhada, quando o Emmanuel se fez aparecer para ele, Chico tinha em torno de 20, 21 anos, né? É muito jovem, então ele estava iniciando não somente sua caminhada espiritual, né, como médium, mas iniciando na vida, né? Pouco conhecimento aos 20 anos. E aí Emmanuel convida ele para escrever 30 livros, né, diante de muita disciplina, né? Propõe isso, Chico aceita naturalmente. E ele escreveu mais de 400 livros ao longo dessa caminhada que ele teve junto conosco na Terra. Nesse livro em particular, ao trazer algumas poesias, e principalmente de nomes conhecidos, isso mexeu naturalmente com as pessoas que eram familiares dessas pessoas, no caso de Humberto de Campos, foi um deles, e essas famílias moveram um processo contra o Chico, né? E Chico passou aí então o risco de repente ser preso, né, por falsidade ideológica, essas coisas. Porém, né, a justiça determinou que não havia direito dessas famílias a receberem royalties, né, receberem por Chico vender livros com o nome dessas pessoas, né? Elas reconheceram e depois a opinião pública reconheceu, né, que os textos, né, dentro das suas métricas, dentro de toda a organização das rimas, né, eram assim do mesmo padrão daqueles que quando estiveram vivos, né? Então foram reconhecidos e depois reconhecido pelo Ministério da Cultura. Então está aqui uma grandíssima obra, né, literária do que veio pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, para começar, né, eu gosto de fazer uma leitura, e eu vou tomar então hoje, diferentemente de outras vezes, que eu tomo um texto de Emmanuel, eu vou tomar um texto que é de Casimiro Cunha. O texto tem o nome de Supremacia da Caridade, né, uma poesia, e ele vai falar justamente do tema principal da doutrina espírita, né, da caridade. Então vamos começar já falando sobre caridade aqui. E o texto, né, a poesia diz assim, ó: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora
reluzente redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Uma belíssima poesia, Casimiro Cunha, para a gente poder começar, e naturalmente que o tema que nós vamos, na verdade, explorar na palestra tem tudo a ver com esse poema. Né? Eu faço questão de juntar os textos para que a gente possa, então, entender de que nós estamos falando quando a gente fala de caridade, né? Falando sobre esse amor, né, em movimento. E o tema proposto para esse mês, né, está no livro O Mundo Maior, da série de André Luiz, né, que depois que Chico fez o Parnaso de Além Túmulo, depois de algum tempo, apareceu o André Luiz, né, que começou a narrar a caminhada dele no plano espiritual. O primeiro livro é um livro bastante conhecido, é o livro Nosso Lar, um tremendo de um livro, né, que foi inclusive tema já de filme, né, já tem alguns anos o filme disponível aí nas bases de streaming, de transmissão dos filmes, né? E ali a gente conhece André Luiz de que forma, né? André Luiz, ele está chegando no plano espiritual, né? Ainda confundindo muito o que é plano espiritual, o que ele aprendeu na Terra como médico, né? E como ele tentava levar esses conhecimentos para o plano espiritual. Ele tentava ser médico de seres humanos, né? De encarnados, porém agora com desencarnados. Ele teve uma série de insucessos, né? Então ele começou a aprender mais sobre o amor, sobre a humildade, né? Sobre como executar melhor o trabalho dele dentro da natureza do qual ele se encontrava, que era de um aprendiz, né? Lá ele não tinha aquela prepotência, aquela arrogância, né? Ele teve que, não é que não tinha, ele teve que se desfazer dela, né? Então, naturalmente, André Luiz era um homem como nós, né? Uma pessoa com seus defeitos, com suas necessidades de aclareamento, né? de elevação espiritual, que assim como nós também precisamos, ele também precisa, né? Então, em cursos na FES, uma vez uma aluna me fez uma pergunta maravilhosa, né? Por que André Luiz, né? Por que ele foi o escolhido? Poxa, ninguém melhor, né, do que uma pessoa que está muito semelhante a nós para poder explicar isso. Basta olhar qual que é a dinâmica do Jesus, né? Quando a gente olha para a história de Jesus, ele poderia ter trazido muitos anjos, né, junto dele para poder transmitir o cristianismo. Mas ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu chegar aqui, como mestre que era, e trouxe seus discípulos, né, junto dele, né, carregou eles em todos os lugares que ele ia e colocava os discípulos para praticar a caridade, né, de uma forma em que atender as pessoas, os necessitados de qualquer natureza. Né. Ali não tinha escolha, não tinha preferências, né, era quem chegasse a ele. Né. Sempre com aquela pergunta: o que queres que eu faça? Né, com a ideia de que ele pudesse atender da melhor forma a pessoa, mas que a pessoa pudesse fazer aquela reflexão interna, né, aquele pensamento sobre o que, afinal, eu estou de frente para Cristo, o que eu vou pedir para Ele? Né? Então ele motivava a pessoa que fizesse esse caminho interno de busca sobre, afinal, o que eu vou pedir para o Cristo? Né? O que eu vou falar para Ele? E lógico, Cristo atendeu todas as pessoas que chegaram até Ele. Né? Naturalmente, da melhor forma possível, com muito amor, muito carinho. E transmitiu tudo isso. Então, assim, os discípulos não eram seres elevados, eram anjos, não, eram pessoas do povo, pessoas que também estavam crescendo, estavam caminhando. Cristo já era um espírito elevadíssimo, né? Já é o governador espiritual do orbe. Ele tem
profundo conhecimento das leis divinas, era um representante do Pai Maior na Terra, né? E estava transmitindo ali seus conhecimentos aos discípulos. Então, essa era a ideia do Cristo, né? Então, não poderia ser diferente com o André Luiz, né? Ninguém melhor que uma pessoa, basicamente no mesmo nível que a gente, para poder trazer esse conhecimento para cá de tal forma que a gente possa entender, né? De tal forma que a gente possa ser fácil compreender o que está acontecendo lá, né? Como que o André Luiz ele vai narrando todos os fatos, o que ele vai encontrando de novidade, o que ele não entende, não compreende, não fazia parte do mundo dos encarnados, que ele estava muito habituado, e de repente ele passa a adentrar esse mundo, né? E o plano espiritual nos traz essa grande bênção que é a narrativa de André Luiz, né, pelas mãos de Chico Xavier, com muito, mas muito conhecimento. Muito conhecimento. Então, a série André Luiz é uma série maravilhosa. E hoje nós vamos ler um livro, né, que é o quarto livro da série, chama No Mundo Maior, né? E eu vou pegar somente um capítulo, que é o capítulo 7, que é o Processo Redentor. Como sempre, eu gosto de ir com calma, né? Processo Redentor. O que será que quer dizer Redentor? Né? Redentor que liberta, né? Que redime. Então, ele está falando já pelo título que ele vai mostrar um processo de libertação. É isso? E aí, na narrativa, né, os capítulos são independentes desse livro, é muito legal, que você pode abrir o livro em qualquer parte, né, não necessariamente precisa ser do comecinho, qualquer parte você vai pegar, você vai conseguir entender ele, né? E ele vai trazer uma narrativa específica, uma vez que André Luiz está junto de um benfeitor, né, no caso é Calderaro, nesse caso aqui no Mundo Maior, em que ao atender as pessoas necessitadas, então eles estão em conjunto indo, né, junto às pessoas que necessitam de ajuda, de auxílio no plano espiritual, né, encarnados que necessitam desse auxílio, eles vão junto dessas pessoas e vão atendê-las, né? Já vou entrar em mais detalhes sobre como isso. Mas nessa caminhada, né, Calderaro, primeiro ele começa, não temos tempo a perder. Né? Isso é uma coisa muito importante. É o senso de urgência. Né? Ele demonstra isso para André Luiz, de que eles não têm tempo a perder, eles têm que realmente aproveitar o tempo que eles têm. E durante essa caminhada, até chegar aos lugares que eles precisam chegar, né, Calderaro vai aproveitando e vai trazendo muito conhecimento para André Luiz. Então, o André Luiz tem, nesse momento inicial dessa fala, né, de Calderaro, ele vai relembrar o tripé da doutrina espírita. As três porções combinadas, né, que se faz, que a doutrina espírita se apoia, que é ciência, filosofia e religião. Muita gente acha que só, talvez pelo aspecto religioso ser mais intenso, principalmente no Brasil, né, seja somente religião, mas não é, né? A doutrina espírita é uma porção que é um tripé, né? Ela tem três porções que uma não convive sem a outra, né? Elas são combinadas. Então, aqui ele está falando sobre processo redentor, que naturalmente tem um cunho religioso, porque é através da prece que a gente vai ver que isso acontece, mas é também através do bem-querer, né? Do ser, da boa vontade que você tem para consigo mesmo em melhorar-se, né? Em buscar uma situação melhor perante aquela que você está vivendo. E, naturalmente, esses processos, aí a parte filosófica, naturalmente, e a parte científica, é justamente entender esses mecanismos, né? Como é que Cristo, por exemplo, poderia andar sobre as águas? Como é que ele curava os doentes, né? E quem lê o texto bíblico sabe que toda hora ele fala que ele estende a mão sobre uma pessoa. Quando você vai ao centro espírita, a gente, né, quando tem lá um tratamento que vocês estavam habituados a fazer, e a gente está fazendo agora de uma forma remota, você recebe esse tratamento de que forma? Através do que a gente conhece como passe, né? O passe, esse passe magnético, né? Em que o passista ele vai apoiar a mão dele sobre você. E a gente lê isso, quem lê o texto bíblico vai ver isso, Cristo faz isso muitas vezes, né? Paulo de Tarso, ao escrever as cartas dele, vai falar sobre esse movimento de estender a mão, né? Nada mais é do que um passe magnético, né? Então, como que isso acontece, né? Basta eu querer, né? Basta eu ter vontade, eu ter a boa vontade de querer curar o próximo, né?
eu me fazer meio de cura, ou seja, eu sou um instrumento de que o plano espiritual se faz presente para essa pessoa que pede ajuda, né? Eu, como um passista lá na FES, eu transmito isso, né? Eu ajudo a isso a acontecer. Muito importante é a gente estar receptivo para isso, que a gente esteja com a mente aberta para que isso possa acontecer da melhor forma possível, né? Com a mente voltada para o nosso tratamento, né? Imagina eu entrar na Câmara de Paz pensando sobre problemas que estão lá fora, problemas que estão que não são importantes naquele momento, né? Eu preciso me concentrar ali em receber essas energias, como nesse momento agora. Eu preciso estar voltado para essa palestra, voltado para o conhecimento que nós estamos compartilhando aqui, de tal forma que eu possa receber essas bênçãos, né? Então, isso é fundamental, a gente se concentrar, né? A gente manter a nossa concentração ativa voltada para esse momento aqui, voltada para o presente, né? Voltada para o que eu estou fazendo nesse momento. Então, a primeira aula que André Luiz recebe é sobre esse tríplice aspecto da doutrina espírita, né? E aí, eles vão falar, né, sobre André Luiz fica preocupado, fala, poxa, mas como é que é feito aqui no plano espiritual a prioridade? Como é que se estabelece a prioridade de atendimento? Que lógico, muitas pessoas precisam, né? Como é que é essa questão da prioridade? Bom, o Calderara vai explicar o seguinte, ele vai explicar o poder que a prece tem, né? E a prece, a gente aprende isso no Livro dos Espíritos, né? Tem uma questão específica lá sobre isso. A prece é um elemento, é uma ferramenta muito potente. A gente ainda talvez não esteja tão habituado a ela, né? Talvez a gente ainda tenha a necessidade, ou às vezes a gente espera um lugar específico, né? Um templo, uma igreja, o próprio centro, né? O centro espírita, enfim, qualquer lugar que você considere como sagrado, para fazer essa comunicação com Deus. Só que isso não é necessário, né? Essa comunicação pode acontecer em qualquer momento, desde que a gente tenha interesse, vontade, que a gente esteja com o coração voltado para isso. Porque o Pai, ele está sempre conosco, né? Ele está sempre voltado para nós, né? Ou seja, nós estamos em conexão com Ele o tempo todo. Então eu não preciso esperar um lugar específico, um momento específico. O momento é agora, né? Então ele vai falar sobre as preces. E aí ele vai falar um tipo específico, mas vamos lembrar, né? No Livro dos Espíritos ele vai falar que das preces eu tenho 3 possibilidades de comunicação com meu Pai Maior, né? Uma delas é através do louvor, né? Inclusive, creio que eu diria até que os evangélicos fazem isso muito bem, né? A gente poderia até observando eles, e o que é louvar a Deus, né? É um movimento que acho que muitos dos espíritos não têm ainda muita facilidade, não sabem exatamente como fazer. Quando a gente gosta muito de um músico, de um ator, uma atriz, enfim, de algum artista em específico, né? Por exemplo, um autor de um livro, um escritor, né? Quando a gente quer falar sobre ele, quando a gente gosta muito dessa pessoa, como por exemplo eu fiz aqui no início falando de Chico Xavier, a gente fala com aquela vontade, né? Você se enche para falar, você fica todo feliz ao contar aquela história. Você foi, no caso, por exemplo, a gente é tão profundamente tocado pela essa obra do Chico que a gente quer transmitir isso para as outras pessoas. Então, quando a gente fala em louvar a Deus, é a mesma coisa, né? É falar dele. É o quão bom é o nosso Pai, né? Ou olhar pela natureza e reconhecer na natureza os movimentos dele. Um exemplo, né? Quando a gente quer louvar a Deus, a gente vai perceber que a natureza ela é muito diversa, né? O Pai fez a natureza com uma diversidade enorme. Você não vai encontrar uma infinidade de tipos, por exemplo, de pássaros, de animais, né? De flores, de plantas. Então o Pai dá um recado para nós, né? Ele mostra que a diversidade das espécies é uma coisa que ele admira. Né, ele plantou isso na Terra. Não seria diferente conosco, né? Então, por isso que nós temos uma diversidade muito grande, tanto de tom de pele, né, de tipos físicos, né, de interesses. Por exemplo, como eu falei aqui, os evangélicos, os católicos, os espíritas, né, enfim, interesses políticos, interesses quaisquer que sejam, né, nós somos muito, muito diversos, né? A diversidade é muito grande. Então não faz sentido a gente ir contra o nosso pai, esperando sempre que o outro reaja como nós reagimos.
querendo que o outro faça como nós fazemos, né? A gente está indo exatamente contra o Pai, né? Contra a ideia fundamental dele da diversidade. Então, isso aqui é só um recado para a gente lembrar da intolerância, né? E a gente tem intolerância religiosa, intolerância étnica, né? O racismo, né? É uma chaga do nosso tempo, e não só do nosso tempo, já de muito, já poderia ter sido extinto isso. É lamentável, mas faz parte da nossa caminhada na Terra. Temos que nós trabalhar para que isso acabe. Então, falar do Pai, louvar a Deus, é falar disso. É falar de toda a misericórdia dele, de todo o trabalho, tudo que ele preparou para nós estarmos aqui. Né? Tudo isso que ele preparou, tudo isso que nós usufruímos na Terra, é tudo dele. Né? Tudo ele que proporcionou para nós. Através da prece, a gente também pode agradecer. Né? Então, além de louvar e falar de tudo aquilo que ele fez, a gente agradece a ele a oportunidade, por exemplo, da reencarnação. De a gente ter nesse processo de aprendizado contínuo, em que agora nós estamos com as pessoas certas, né, no momento certo, na Terra, para fazer o nosso crescimento espiritual. Nós temos muitas e muitas oportunidades. A vida é recheada de possibilidades. E o Pai nos ajuda a todo instante, oferecendo várias, múltiplas possibilidades. E a terceira coisa que a gente pode fazer pela prece é pedir. Pedir. Acho que é a coisa que a gente mais sabe fazer. Né? Pedir para o Pai. Pedir o quê? Né? Bom, podemos pedir pela saúde, né? No momento como a gente enfrenta agora a pandemia, a gente pode pedir por uma bênção específica, né? Por uma situação, por exemplo, a pessoa que está fazendo uma entrevista de emprego, ela pode pedir para que, por exemplo, o mentor espiritual dela, né, possa atuar para que aquilo possa acontecer e que seja feita sempre à vontade do Pai, lógico, né? Mas a prece intercessória, aquela que intercede, né, que é disso que o Calderaro estava falando para o André Luiz, é aquela prece em que você pede, né, para que a espiritualidade atue a favor daquilo que você tem interesse. Né? E se for uma coisa alinhada com o desejo do Pai, naturalmente aquilo vai acontecer. Né? Mas nós precisamos ser os primeiros a fazer o movimento que aquilo aconteça. Não fique simplesmente esperando que as coisas aconteçam por si só. Né? A semente, se a gente for plantar, a gente sabe, não basta largar ela, né, lá na terra e esperar que ela vá. Né? Ainda que a gente tenha o nosso solo muito fértil aqui no Brasil, mas em geral você tem que regar, você tem que tratar a terra, você tem que adubar, você tem que, depois que floresceu, você tem que cuidar daquela plantinha para que tudo realmente aconteça conforme. É isso? Então André Luiz recebe um baita de um recado de Calderaro sobre a prece intercessória. A prece é o elemento que faz o plano espiritual dar as devidas prioridades. Então, quando a gente tem lá uma pessoa enferma, né, quando a gente tem uma situação realmente complexa, difícil, né, quanto mais a gente faz preces em prol daquilo ser melhorado, mais seremos atendidos. Né? Só que a prece é aquela prece que sai do nosso coração. Né? Não é aquela prece recitada. E esse é um outro detalhe importante da prece. Né? A prece ela é fundamental que ela seja feita do coração. Eu não preciso necessariamente rechear ela de palavras rebuscadas e elementos muito. Né? Não. Prece simples, falada do coração. Essa é que você vai pedir, né, para que você receba essa ajuda espiritual para que atenda ao seu pedido. Lógico que faz todo sentido você pensar antes sobre aquilo que você vai pedir. Né? Fundamentalmente, você entender qual a necessidade, né, qual o propósito que você tem perante aquela situação e como que você vai fazer esse pedido. Né? Então, não precisa ser uma prece muito longa, uma prece breve, mas de coração voltado para aquilo. É isso? Então, ali, como eu já falei, né, a questão das preces, e também já falei da religião, né, da intolerância, que é justamente uma das máximas, né, uma das questões que o Espiritismo traz, que a gente vai entender que não faz sentido, nós não somos bairristas. Né? A prece ela não precisa vir só do espírito. O André Luiz não estava lá só para atender espíritas. Né? Ele atendia qualquer pessoa, bastava fazer a prece. Né? Lógico que é uma equipe, ela é toda organizada. Né? Então, André Luiz, junto com o Calderaro, ia atender as pessoas, enquanto outros grupos iam atender outras pessoas, lógico, mas não era necessariamente através da escolha religiosa.
né? Isso não faz qualquer sentido, né? Não abraçar somente uma parte, só uma crença específica, né? Isso é coisa nossa aqui do mundo dos encarnados, né? Então, André Luiz e Calderaro têm a oportunidade de falar sobre religião e religiosidade, né? Separando as duas coisas, em que uma coisa é aquilo que você escolheu para sua religião, para fazer a sua conexão com Deus, né? E outra coisa é como é que você faz isso. Quais são os meios? Porque você pode, não necessariamente você precisa ter uma religião para trabalhar a religiosidade, né? Isso é importante a gente parar para pensar. Não vou adentrar muito mais aqui, eles vão fazendo a sua caminhada, eles chegam numa casa, né? Eles vão chegar numa casa. Então, ele falou sobre o tripé da doutrina espírita, falou sobre as prioridades da prece, e eles vão chegar na casa de uma senhora que tem um filho deficiente, né? Inclusive, eu estou com um livro aqui, eu vou até ler um trechinho, né, que eu acho fundamental a gente entender a situação desse rapaz, né? Esse é um rapaz, essa senhora, ela tinha um horário específico para fazer a prece dela, né? E ela, então, é o momento que ela vai fazer a prece, os dois benfeitores, né, André Luiz e Calderaro, chegam, né? E aí, André Luiz está querendo entender, naturalmente, por que eles estão ali, e Calderaro vai explicar para ele. Ele fala assim para ele, olha, falando sobre o garoto, né? É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal. Quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada, em verdade, por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Então, André Luiz passa a ter ciência do que estava ali acontecendo, né? Então ele vê uma cena de uma senhora fazendo preces junto a um garoto, né? Um menino de 8 anos, com todas aquelas dificuldades. E ele está, naturalmente, tentando entender, né? E eles vão agir de que forma, né? Primeiro que essa senhora tinha um horário específico para a prece. E aqui, como tenho costume, eu vou lembrar você de uma coisa muito importante para você fazer. Se você ainda não faz, coloque agora, né? Agende você aí agora, um dia e um horário para você fazer seu evangelho no lar. O que é isso, né? O que é o evangelho no lar? Nunca fiz, Eugênio. Como é que eu faço? Bom, é super simples. São 15 minutos da sua vida. 15 minutos que você vai ter na semana, né? Ideal que você faça mais vezes, mas uma vez na semana você tem uma grande oportunidade de reequilíbrio, né, energético dentro do seu ambiente familiar. E o que você faz, né? Mais ou menos como eu fiz aqui, dei início a uma prece bem breve, né? Falando do coração para o nosso Pai Maior, né? Pedindo para nos inspirar para esse momento. E faz uma leitura, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, Eugênio, mas aqui em casa, olha, eu sou a única espírita, né? Eu tenho meu marido que tem uma outra crença. Eu posso pegar outro livro? Pode, né? Desde que seja um livro interessante. Por exemplo, a Bíblia pode ser? Pode. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que um recorte da Bíblia, né? Ele foi tirado um trecho, que é o Sermão do Monte, mais alguns outros textos, em que a espiritualidade nos ajuda a interpretar aqueles textos. Então, está bem alinhado esses dois livros. Mas pode, por exemplo, pegar um livro do Chico, um outro livro de interesse de estudo, pode, não tem problema. Desde que você faça uma leitura breve, uma pequena reflexão, né, uma troca de ideias. Se você tiver mais pessoas com você, não precisam ser só espíritos, pode ser qualquer religião, não tem nenhuma restrição. Mal não vai fazer, né? E é voltado para isso, para uma leitura e entendimento de um texto e a dedicação de uma prece, né? A quem quer que seja, pode ser justamente a família, alguém que precisa, alguém, ou de uma forma ampla, né? A espiritualidade que encaminha aquelas vibrações. Então, isso é fundamental que seja feito. Isso é muito importante. Se a gente quer um reequilíbrio na nossa vida, a gente tem que começar por nós mesmos fazendo prece em casa, né? Isso é uma coisa muito simples. Basta aí
15 minutos, 20 minutos. Ah, mas Eugênio, e se ninguém quiser da casa fazer, né? Me sinto, né, desconfortável, convidado. Faz só, não tem problema. Acredite você que o seu mentor espiritual está contigo, né? Então, uma leitura do texto, uma reflexão própria do texto é fundamental para que você faça isso, tá? Eu costumo brincar dizendo que até os vizinhos são beneficiados quando você faz evangelho no lar. Então é muito importante que você adote isso, né? Da mesma forma como a gente tem o hábito de tomar banho todos os dias, espero, a gente também tem que fazer prece, né? A prece, e principalmente essa em específico que eles estão falando, que é a prece intercessória, quando a gente pede em função de alguém, que é essa mãe que está aqui, né, desse garoto deficiente, desse garoto que tem necessidades especiais, é uma prece intercessória no sentido de acolhê-lo, né, de acalmá-lo, né? Então, esse garoto ele tem uma série de algumas crises, né, alguns momentos, mas como a mãe tem o hábito da prece e em horários específicos, né, a equipe essa equipe, né, Calderaro mais André Luiz, vão atendê-la e eles vão fazer o quê? Vão justamente observar o ambiente que está ali instalado, né? E eles não estão sós. No plano espiritual, quando eles chegam lá, eles observam que tem outros dois seres estão ali junto do garoto, né? Estão acompanhando ele. Quem assistiu o filme do Divaldo recentemente, o mesmo filme do Chico, né? Você vai entender do que eu estou falando, né? Esses dois, essas duas pessoas, né, que estão no plano espiritual, mas estão acompanhando esse garoto, eles são daquelas pessoas que, como eu li aqui, foram vítimas dele, né? E que infelizmente ele tomou decisões, se aproveitando provavelmente de uma posição político-administrativa, como foi falado, e ele determinou que algumas pessoas morressem, né? Sem adentrar muito sobre isso, a gente sabe que, né, onde a gente olha para trás, olhando para a história, a gente sabe que isso são eventos que já aconteceram, né? A gente reconhece em muitos eventos que isso tem acontecido, mortes injustas, né? E esse garoto, então, agora ele tem a obsessão desses dois seres, estão junto dele. E aqui tem dois elementos muito fortes, né? É o elemento da obsessão, né? Primeiro é o elemento desse garoto que, por escolhas equivocadas, nessa encarnação, ele vem com o corpo nessa condição, né? E aí é um processo, como a gente fala, de ação e reação, né? Causa e consequência. Seria Deus injusto se trouxesse, quando a gente fala que todos somos iguais perante Ele, quando a gente vê uma criança nessa condição. E isso naturalmente corta o coração de qualquer pessoa. Mas quando a gente passa a compreender, né, essa sistemática da vida, quando a gente começa a entender das vidas sucessivas e que essa encarnação, apesar de triste, quando a gente olha pela primeira instância, na verdade, esse rapaz está passando por um processo redentor. Olha o título do capítulo aí, né? Então, como é que a gente compreende que uma situação como essa, que aparentemente é uma situação muito triste, é um processo redentor? Bom, primeiro elemento é que essas dificuldades físicas, na verdade, é justamente como se fossem elementos que estavam junto do perispírito dele, ou seja, elementos que estavam impregnados nele, e que nessa vida, para ele poder cumprir com ela de uma forma em que ele se refaça dos problemas anteriores, ele vem nessa condição, né? No livro, naturalmente, vai explicar isso com muito mais detalhes. Então, é uma questão de ação e reação, né? Ele fez escolhas equivocadas e muitas vezes a gente se engana, né? Quando a gente olha situações como essa na vida, hoje, por exemplo, né? Você deve conhecer talvez alguém que passa uma situação como essa, ou você já se deparou, quem não, por situações que aparentemente são injustiças, né? Alguém que leva vantagem numa situação, alguma coisa que acontece que você fala, nossa, como é que pode? Como é que Deus não vê isso? Né? Não, Deus vê, né? Deus vê. E Ele permite que isso aconteça, através do nosso livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. Infelizmente, nós não estamos ainda perfeitos como Cristo, que só fazemos escolhas boas. Ainda fazemos muitas escolhas equivocadas, consciente ou inconscientemente. Não sabendo, quero dizer, nem sempre tendo noção de todas as consequências que as nossas escolhas vão causar. Então, por desconhecermos muito de nós mesmos, tomamos muitas vezes atitudes equivocadas.
E isso faz a gente pagar o preço, né? E nem sempre o preço vai ser pago naquela hora, mas entra na nossa conta, né? O débito está lá. Uma hora a gente vai ter que quitar esse débito. Porque se nós, que temos uma justiça humana, né, que tem regras bem estabelecidas, né, se uma pessoa cometeu um crime hediondo, ela vai ter que pagar por aquilo. Existe lei para isso. Se aquela pessoa cometeu um crime de pequena ordem, né, um crime que seja um pequeno roubo, um delito pequeno, ela vai pagar conforme, né, conforme a lei diz. Né, deixando de lado agora as questões humanas de como tratar a lei. Mas estou falando sobre aquilo que está escrito. Né? Será que o pai, se nós somos humanos e somos organizados nesse sentido, será que o nosso pai maior ele seria negligente? Eu acho que somos nós que não entendemos essa dimensão, essa benevolência do pai, porque ele não é somente bom, né? Ele é soberanamente justo e bom. Quando a gente olha as primeiras questões ali do Livro dos Espíritos, que está tratando sobre Deus, e Kardec, se eu não me estou enganado, a questão número 13 vai falar sobre isso, né? Que ele é soberanamente justo e bom. Tem que ser as duas coisas combinadas, porque só bom, né? Ele seria aquele pai tipo avô, né? Que permite um monte de coisa, que geralmente os pais não permitem. Mas não, ele é bom. Então ele não vai ser aquele pai austero, né? Aquele pai, como dizer, vingativo, né? Ele não vai ser um pai em que ele vai querer fazer o filho sofrer. Não. Ele é um pai soberanamente justo e bom. As duas coisas coordenadas, justiça e benevolência, né? Por isso que nós reencarnamos e temos a oportunidade de rever muitos dos nossos erros. E é o que acontece com esse garoto, né? E aí, eu queria trazer um elemento importante aqui. Quando a gente olha uma encarnação como essa, né, a gente pode parar a pensar, depender da situação. Somos pais que passam por essa situação, e não a situação das mais simples, obviamente, mas vai ter pessoas, vão aparecer pessoas, né, que podem nos fazer um convite muito triste de um aborto, principalmente quando está, naturalmente, quando está na fase da gestação, que é descoberto uma dificuldade como essa, e esse convite ao aborto pode acontecer, né? E qual que seria o recado da doutrina espírita para isso, né? Para justamente não abortar. Por quê? Porque estaríamos nós atravessando, infringindo, direcionando uma encarnação que é fundamental acontecer. Né? A gente estaria interrompendo um processo redentor. Tem um vídeo no YouTube, quem tiver interesse, né? Chama Flores de Marcela. Eu anotei aqui para não deixar de esquecer, não deixar de falar aqui, né? Não me passar. Quem for procurar no YouTube, procura um filme chamado Flores de Marcela. É um filme de uns 15 minutinhos. É uma menina com anencefalia, né? E mostra a dedicação da mãe, né, que soube com muita antecedência sobre essa criança, mas ela resolveu ter a criança, mesmo os médicos falando as dificuldades todas que teriam. Né? E ela não relata algum aspecto religioso, ela simplesmente tem um amor, né, muito grande por essa criança. E ela sabe que se ela veio ao mundo daquele jeito, algum motivo tem. Não cabe a ela, né? Pelo menos assim como falado no filme, vou deixar para que vocês, caso tenham interesse, vá visitar esse filme lá, que vale muito a pena. Não cabe a ela a reflexão sobre por que ela veio daquele jeito. E não cabe a ela interromper aquela gravidez. Os médicos diziam que Marcela ia viver 6 meses, né? Algo do tipo. Marcela vive quase 2 anos. Né? E uma coisa muito curiosa, que inclusive a médica que tratava dela chamou a atenção dela. Como Marcela é uma criança que nasceu com anencefalia, então ela não vem com o cérebro, né? Então, todo o ambiente em que ela deveria ter para poder processar imagem, processar fala, processar audição, ela não tem, né? Agora, uma coisa muito curiosa acontecia com a Marcela. Toda vez que ela ouvia a voz da mãe, ela se mexia de uma forma diferente. A médica observou isso. Ela falou, poxa, ela não tem os ouvidos, tem uma parte só do ouvido desenvolvida, ela não tem o cérebro para processar a informação, mas ela reconhece a mãe. Então, cabe aqui um pensamento, né? Será que é somente dos elementos físicos que somos capazes de reconhecer um ser amado? Eu acho que não. A Marcela provavelmente devia reconhecer, porque ali habitava um espírito naturalmente, ainda que o corpo físico não permitisse a comunicação, né?
Mas ali sim habitava um espírito, como foi falado aqui no exemplo do André Luiz, habitava sim um espírito ali, com muita dificuldade, mas ele estava com um instrumento que estava naturalmente sem condições de uma comunicação, né? Mas aquela encarnação era fundamental, né? Como é aqui, né? Como a gente está vendo aqui. Então, isso é importantíssimo entender. Por que, que nós não apoiamos o aborto? Porque estaríamos atravessando os desígnios divinos, né? Estaremos interrompendo aquilo que o Pai fez com muito amor e carinho. Ainda que para nós seja difícil entender, ainda que para nós seja uma causa muito dolorida. Mas a gente tem que olhar com muito carinho para isso, por quê? Porque se fomos os pais escolhidos para essa condição, algo muito especial conosco, aquela criança deve ter, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para a gente não interromper um processo que demorou muito tempo para acontecer e de repente está faltando ali pouco para acabar. A gente de repente vai lá e decide por interromper um processo que é de, como disse aqui, o processo redentor, né? É para justamente a libertação e encerramento de uma fase complicada por questões de dificuldades anteriores a essa existência. Porque só assim para explicar por que uma criança vem nessa condição. Não faz nenhum sentido. O pai não seria justo e bom se alguma outra coisa fosse, né, possível de ser colocada aqui. Não faz sentido uma criança vir assim à Terra se não for por débitos anteriores, né? Enfim, é impressionante como esse caso de André Luiz, como esse caso da Marcela, a gente sempre vai encontrar um coração materno, né? Um coração de uma mãe, um familiar que está ali junto, que vai fazer a grande diferença. E justamente essa mãe, quando ela está junto dessa criança, né, que é narrada por André Luiz, ao abraçar a criança, né, porque justamente com a influência dos outros espíritos que estão junto dele, ele se contorcia, ele ficava inquieto, a mãe, ao abraçar e fazer a prece junto dele, do peito, ela não só beneficiava ele, né, acalmava ele, mas também beneficiava aqueles dois irmãos, infelizmente, naquela condição de vingança, naquela condição de pensamentos baixos, né, de pensamentos negativos. Então, sem eles mesmos perceber, eles estavam sendo agraciados por aquelas preces. E lógico, André Luiz e Calderaro estavam lá, não somente aprendendo com a situação, mas também ajudando para que aquele processo pudesse acontecer de forma harmônica, né? Dentro das possibilidades, é lógico, dentro das possibilidades. Então, olha que interessante, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente ajuda aquele irmão em dificuldade, mesmo que a gente nem veja ele, nem saiba que ele está ali. Mas é importante a gente também encaminhar ele, por exemplo, no caso de nós, quando a gente pensa, sente alguma coisa dessa natureza, a gente pode muito bem encaminhar para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, né? Sheila vai ter muitos trabalhadores no plano espiritual atuando diretamente nesses casos, em casos como esse, e a gente indicar justamente que essas pessoas que por algum motivo possam estar perto de nós, porque por afinidade, por qualquer que seja o interesse, que a gente possa fazer uma prece e encaminhando elas para o centro, encaminhando elas para que elas sejam tratadas junto da Câmara Mediúnica, para que elas sejam realmente tratadas lá. Da mesma forma como nós somos, né? A diferença só é que nós estamos em planos distintos, né? Então, isso é muito, muito importante que a gente observe que as nossas preces vão ajudar a gente a se reequilibrar justamente por conta disso, tá? Para que a gente possa fazer com que tudo se harmonize, não somente o nosso coração, não somente o nosso organismo, mas todos aqueles que estão à nossa volta, né? Como disse, até os nossos vizinhos são beneficiados por isso. Muito bem, então André Luiz vai explicar essa situação, né? Esses dois rapazes que estão junto desse garoto, eles vão fazer parte dessa família, né? Essa mãe, ela vai receber esses dois garotos como irmãos, né? E aqui tem um outro elemento muito interessante, né? Qual é a dinâmica do nosso Pai Maior? Justamente eles que estavam em sentimento de vingança passam a ser irmão desse. Não estranhamente, a gente vê muitas vezes irmãos que não se entendem, né? Que têm dificuldades, mas dentro do mesmo lar, né? Com o advento do esquecimento, porque a gente esquece as encarnações anteriores, né? Momentaneamente, quando estamos encarnados, a gente não vai lembrar o que nós fomos 5 encarnações atrás. E esse é um movimento de muita, mas muita benevolência do nosso Pai, que permite com que agora eles juntos possam refazer tudo aquilo. Que escolheram por conta própria, né? Atrasar, né? Ou seja, retardar
o seu processo evolutivo para justamente ficar junto daquele algoz, daquele que por algum motivo tirou a vida deles em uma outra situação. Agora eles são irmãos, né? Serão irmãos. É falado isso no livro, que eles passarão a compartilhar a mesma mãe, e essa mãe naturalmente vai acolhê-los da melhor forma, né? E mesmo que haja diferença entre eles, mas esse é um processo que o nosso Pai Maior coloca para nós como fundamental para resgates dentro das nossas famílias. Por isso que o processo redentor, como nós estamos falando aqui, é de perdão, né? Ele tem o perdão embutido junto dele, de tal forma que esses irmãos agora convivendo com ele vão amar ele. Aquele amor doentio, pegajoso, difícil, passa a se transformar num amor diferenciado, né? Abençoado por essa mãe devotada, por acolher esses três, né? Uma vez que ela deve ter decidido isso antes da encarnação dela própria, justamente arrumando essa casa, fazendo com que esse filho possa ter uma vida abençoada dali adiante, uma vez que ele está se redimindo de tudo aquilo que ele deve ter criado para ele próprio, nessas encarnações com maior dificuldade. Esses elementos de vingança, às vezes tem aquela ideia, né? Inclusive eu vi uma fala de Mário Sérgio Cortella recentemente, em que ele vai falar isso, em que justiças com as próprias mãos, muitas vezes a gente quer fazer isso, né? A gente acha que ninguém está vendo, acha que está tudo abandonado. O Pai vê tudo, né? Ele está presente em todos os lugares. Como eu disse lá naquelas questões iniciais do Livro dos Espíritos, vai falar que ele é onipresente, né? Ou seja, ele está em todos os lugares. Ele está olhando com os nossos olhos, né? Ele está dentro de nós, então ele sabe quais são os nossos problemas, ele sabe tudo que está à nossa volta. E o Pai sabe até dessas situações delicadas, difíceis, de desencontros, né? Enfim, situações de baixa elevação espiritual. Essa questão da vingança, né, é uma intenção de fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque é isso que é vingança, né? Fazer justiça com as próprias mãos é vingança, né? Não faz sentido, né? Uma vez que a gente tenta fazer isso com a nossa própria vontade, de tal forma que atenda a nós, e nem sempre a gente vai compreender, a gente não tem a visão do todo, né? A gente não tem a visão de tudo que aconteceu na vida dessas pessoas para querer fazer da nossa forma, né? E a nossa forma, muitas vezes, por termos esse desconhecimento, ela não será a melhor forma. Então, o que fica aqui para a gente poder encerrar, né? Um pensamento sobre o que é de fato a justiça divina. Quando a gente olha somente uma encarnação, né? Como eu sempre comento em aulas, né? Com os alunos, é como se a gente olhasse um filme, só que esse filme já passou mais da metade. A gente está olhando ele, digamos assim, o terço final, né? A parte final ali, os últimos 20 minutos de filme, e a gente fica surpreso, de repente acontece um evento no filme e a gente fica chocado, como assim? Mas por que aconteceu isso? É porque a gente perdeu boa parte do filme, né? E a gente quer entender o final. Não faz sentido, né? Como a gente não tem a visão do todo, quem tem essa visão não somos nós, né? São esses seres iluminados, espirituais, que estão do lado espiritual, nossos mentores, né? Esses benfeitores espirituais. Eles sim conhecem essa fase, Deus sabe, né, disso tudo que está acontecendo. Então, naturalmente, ele vai entender perfeitamente por que essa situação está ocorrendo agora nesse formato, né? Enfim, meus caros, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, que a gente possa pensar sobre vingança, né, sobre essas questões que nós tratamos aqui, sobre processos que podem estar acontecendo na nossa vida, que são processos redentores também, são movimentos do nosso Pai em colocar certos desafios em nossas vidas, né, em nos justamente fortalecer a nossa fé, que talvez a gente tenha muita dificuldade de compreender, né, agora, mas que um pouco mais adiante, com um pouco mais de sabedoria, provavelmente a gente vai ter muito da clareza disso, né? Haja visto a caminhada do Cristo, né? Quando a gente olha para a caminhada dele, quando ele estava para ser crucificado, Cristo tinha todas as possibilidades de sair daquele julgamento aparentemente injusto, né? Na verdade, totalmente injusto, mas ele não ia fazer um pacto com o mal ao tentar escapar daquilo. Cristo simplesmente deixa as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Ele é então crucificado e depois ele faz a passagem dele,
ele se mostra vivo, né, depois do túmulo. Ele estava querendo passar uma grande mensagem para nós, né? A mensagem era de que a vida não cessa no túmulo. E isso é uma grande dificuldade que nós temos. A gente acha que vive uma vida que é somente esse momento que nós estamos aqui passando. Mas a vida vai continuar, assim como ela já vem de muito tempo, né? E que esses processos estão acontecendo e a gente tem que aproveitar, enquanto estamos no caminho do nosso próximo, fazer o melhor com ele, fazer de tudo o que for possível para que a gente possa se redimir, que a gente possa se libertar daquilo que o Pai nos colocou adiante. Ok, meus caros, então eu gostaria de encerrar, né? Eu vou colocar aqui então para a gente fazer uma prece, para fazer o encerramento, uma prece atribuída a Francisco de Assis. E diz assim, ó: Senhor, no silêncio deste momento, venho te pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que doravante, ou seja, daqui adiante, eu te revele a todos. Até a próxima, meus queridos. Muita paz e muita saúde. Que fiquem todos com Deus. Muito obrigado.